Alexandria calou-se em silêncio tumular. Depois, foi possível ouvir da ilha de Faros, onde brilhava o famoso farol, aos corredores da biblioteca, os boatos de que o deus Dionísio abandonara os governantes da cidade. Cleópatra e Marco Antônio banquetearam-se com fartura pela última vez. Mas o fim deles estava próximo, e foi assim, melancolicamente, que os contemporâneos do casal descreveram o trágico desfecho que culminaram a Batalha de Ácio em 31 a.C. e a espera pela inevitável invasão romana ao Egito, que deu consequência ao suicídio de Cleópatra. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal ativando o sino de notificações. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Naquela época, o poderio de Roma estendia-se por quase todo o Mediterrâneo. O Egito não pontificava mais como a potência de outrora, embora ainda fosse a nação mais rica daquela região. Era governado por Cleópatra, filha do faraó Ptolomeu VII, e até então, o que mantivera o Egito livre da dominação romana foi a diplomacia. Entretanto, no conturbado reinado do pai de Cleópatra, a tática de neutralidade gradualmente foi perdendo a eficácia e acabou substituída pelo suborno. Expulsos do Egito em 58 a.C., após uma revolta na capital, o faraó só retornou ao poder 3 anos depois, protegido por legiões de Júlio César. Abrir o cofre para o general romano pareceu uma boa ideia naquela ocasião, mas deixou o protetorado à beira da falência. A dívida era tão grande que o banqueiro Rabírio veio de Roma e assumiu o cargo de ministro das Finanças em Alexandria para garantir o pagamento. Em 34 a.C., o Senado romano indignou-se ao descobrir que, por meio das doações de Alexandria, o general Marco Antônio, governador da porção oriental dos domínios de Roma, entregara de bandeja a Cleópatra, então sua consorte, e aos 2 filhos que teve com ela, o correspondente a 1/3 do território romano. O presente incluía a Líbia, a Fenícia, a Armênia, a ilha de Chipre e até territórios ainda não conquistados por Roma. E não ficou só nisso. Em um evento na capital do Egito, Marco Antônio declarou publicamente que Ptolomeu Cesário, filho primogênito de Cleópatra com Júlio César, que foi assassinado em 44 a.C. por um grupo de senadores, viria a ser o herdeiro legítimo do finado general. E mais, Marco Antônio divorciou-se da esposa oficial, Otávia, e uniu-se à rainha do Nilo segundo as tradições orientais, beneficiando-a em seu testamento. A guerra civil era inevitável e dela só poderia sair um vencedor. Assim, ambos os lados, que dispunham de fortes alianças em diversos estados, mobilizaram recursos que tornariam aquele o maior conflito bélico até então registrado. Otaviano contava com o apoio da Gália, da Espanha, da Sardenha, do norte da África e das ilhas no oeste do Mediterrâneo, entre outros aliados. Todo esse apoio traduzia-se em pelo menos 400 navios de guerra e cerca de 80.000 homens.
Por sua vez, Marco Antônio tinha a força do Egito, da Ásia continental, da Grécia, da Macedônia, de partes da Trácia, de Cirenaica, de todas as ilhas ao leste e da maior parte dos reinos e do protetorado que faziam fronteira com a porção oriental de Roma. Eram 500 navios de batalha, 70.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros. Os dois exércitos encontraram-se na costa oeste do Epiro, ao norte da Grécia. Em seguida, montaram um acampamento em Ácio, onde permaneceram durante quase 4 meses. O primeiro sinal de ataque só aconteceu quando Agripa, general de Otaviano, com larga experiência em conflitos navais, capturou as ilhas próximas. Segundo relatos do historiador Plutarco, esse controle interrompeu o fluxo de provisões e deixou o exército de Marco Antônio isolado. Para agravar a situação, ocorreu uma epidemia de malária e baixas por causa do calor escaldante. Mas o pior ainda está por vir. Tornaram-se frequentes as deserções para o lado de Otaviano. Primeiro foram Titus e Planco, 2 dos melhores generais de Marco Antônio, que protestavam contra a influência de Cleópatra no planejamento da campanha. Depois foi a vez de Arrenobarbos, dos reis Amintas e Diotários, e dos soberanos da Trácia e Paflagônia. Por fim, Délio, um oficial da coalizão, passou a apoiar Otaviano, levando com ele os planos da guerra do antigo comandante. Rejeitando um apelo de seu general Canídio, que comandava as forças em terra, Marco Antônio insistiu que a guerra fosse resolvida por mar. No dia 2 de setembro de 31 a.C., sua esquadra moveu-se em direção a de Otaviano. Do lado oposto estava o adversário Agripa, que dobrou a linha para que ele não conseguisse atacá-lo de flanco. A estratégia de Marco Antônio era tirar proveito de maior tonelagem de seus navios, carregá-los e bombardear o inimigo. Mas os barcos de Agripa eram mais leves e ágeis e conseguiram se safar. Após uma manobra de Agripa, Publicola moveu-se em perseguição, deixando o fronte central lento e menos treinado, disperso e também confuso, incapaz de manter a formação original. Agripa então aproveitou a chance e, uma vez de aborlar, em vez de abarroar os inimigos, colocou suas embarcações de lado das de Marco Antônio para invadi-las pelos lados. A luta então, a partir daí, deu-se homem a homem, enquanto os arqueiros e atiradores disparavam de longe. Otaviano, que só observava a ação à distância, enviou incendiários. Embora a batalha naval não tivesse decidida, para surpresa de todos, a nau capitânia de Cleópatra subitamente içou as velas, aproveitou-se da confusão para romper o bloqueio e retirou-se do conflito, partindo com cerca de 60 navios em direção ao Egito. Segundo relatos da época, Marco Antônio, perplexo, tomou um barco menor e foi atrás da rainha, para o desespero de seus soldados, que ficaram abandonados à própria sorte, sem saber o que fazer em plena batalha. Ao chegar a Ácio, a frota real trazia consigo suas velas, algo incomum em guerras da antiguidade. A saída estratégica já devia estar programada. Pesquisadores modernos afirmam que a intenção de Cleópatra era que todas as frotas o seguissem, o que não teria acontecido por razões climáticas. A Batalha de Ácio terminou em desastre para Marco Antônio. As baixas chegaram a 5.000 soldados e quase 300 navios
foram capturados. Ao aportar em Alexandria, Marco Antônio caiu em depressão. Cleópatra, que ainda não considerava a guerra perdida, reuniu as embarcações remanescentes e providenciou que fossem transportadas por terra até o Mar Vermelho. Sua ideia era escapar para a Índia e, com um tesouro egípcio, fundar um novo reino. Entretanto, no meio do caminho, tribos do deserto, antes subjugadas pelo Ptolomeu, queimaram a frota e a rainha teve que desistir do plano. Não havia escapatória. Ao saber que Otaviano rumava para capturá-la em Alexandria, Cleópatra despachou o filho Cesarião para a cidade de Coptos, com ordens para que o tutor do menino o retirasse do país em segurança. Sua cavalaria, unida a legiões de Marco Antônio, a princípio conseguiu conter o avanço das forças inimigas. Mas o general, acreditando nos boatos de que a parceria estava morta, decidiu se suicidar. Foi nesse momento que Cleópatra finalmente percebeu que tudo estava perdido. Para não se submeter à humilhação de ser levada acorrentada para Roma, ela também preferiu a morte, deixando-se picar por uma serpente venenosa, um dos suicídios mais célebres de todos os tempos. A Batalha de Ácio teve importante significado para a história. Foi o conflito que encerrou o período de 3.000 anos de reinado dos faraós no Egito, que depois disso se transformou em província romana. Ali, acabou a independência do país, que fora unificado por Mênias em 3100 a.C., liberdade que só seria reconquistada pelo ex-presidente Gamal Abdel Nasser em 1952 da nossa era. Em Ácio também morreu a própria República Romana. Após o grande triunfo, Otaviano ampliou seus poderes, mudou o nome para César Augusto e tornou-se o único senhor de Roma e seu primeiro imperador. Em sua homenagem, o sexto mês do calendário romano, antes denominado Sextilis, foi rebatizado de Augusto, ou seja, agosto no calendário gregoriano.